Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 21, versículos de 33 a 43. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e mataram. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produz os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no 27º domingo do tempo comum, o tema belíssimo e muito sugestivo, a vinha do Senhor. Podemos ligar esse tema, a vinha do Senhor, também como o tema da esposa, ele o amante, Israel a esposa ou a amada. Ou então ele o patrão que tem, o dono que tem uma vinha, a vinha Israel, e o Senhor é aquele que é o responsável por essa vinha, uma vinha escolhida, historicamente amada por Deus. Pois bem, a história de Deus com Israel é na verdade a história de um Deus que quer salvar o mundo inteiro, que quer salvar a criação inteira. Esse povo é escolhido para ser preparado pelo Senhor, a fim de que desse povo, nasça ou venha a salvação para o mundo inteiro. É um povo cuidado por Deus, Deus que faz aliança com ele, exigindo apenas uma coisa: fidelidade. Esse povo responderá a Deus com fidelidade. É o fruto esperado, é a ação esperada. Deus, ele é fiel. Essa é a parte dele. A iniciativa de Deus é agir para que esse povo continue sempre firme até o fim, dentro desse projeto de Deus, fazendo todo o possível para que o mundo inteiro conheça o seu Senhor. E a resposta do povo? Resposta de fidelidade. Resposta de fidelidade à aliança. É interessante porque na pregação dos profetas, alguns pontos são muito fortes dentro desse princípio. Por exemplo, o reconhecimento de Deus como único. Deus é um, Deus é único, Deus é o Rei de Israel. Claro que essa noção de Deus passa por uma evolução na história. Alguns dizem que no princípio Israel acreditava no único Deus, mas não negava a existência de outros, é o que nós chamamos de enoteísmo. Depois do exílio da Babilônia, o monoteísmo no sentido absoluto. Deus é um e único para todos no mundo inteiro. Bom, até chegar à própria noção de Deus que é um. Deus a nossa fé é monoteística, mas não do jeito de Israel. Deus é um, mas é três pessoas. Aquilo que foi revelado por Jesus Cristo. Muito bem, isso é um processo histórico. Mas os profetas sempre pregaram: Deus é um, Deus é um, Deus é único. E Israel deve viver dessa fé. Depois, Israel tem uma aliança feita por Deus no Sinai, aliança dos mandamentos,
Esse povo deve ser fiel a essa aliança, viver absolutamente esse Deus, procurando exercitar esses dois pontos que são altamente importantes: ser todo para Deus e estar para o bem de todos. Nos 10 mandamentos, na aliança, nós encontramos a razão maior: Deus na primeira parte e o ser humano na segunda. Muito bem, é um dado que pode ser explorado e explicado na própria catequese, todos podemos fazer isso. E um terceiro ponto, a esperança messiânica, a esperança da salvação. A salvação que vem através de um Messias. Os profetas sempre fizeram isso. De modo que, através desses profetas, Israel esteve sempre mantendo essa consciência da relação com Deus, essa obrigação da fidelidade, que não deveria ser uma obrigação, deveria ser um dado espontâneo, natural, deveria ser algo fruto da própria liberdade de Israel. O fato é que Israel sempre foi amado e cuidado durante toda a história. Por outro lado, a questão é: será que Israel continuou sempre, na medida em que sempre foi amado, sendo fiel? Correspondendo do mesmo jeito? Não, a história prova o contrário. Durante a história de Israel, percebemos uma história de infidelidade. Israel, por muitas vezes, traiu o seu Senhor, como a amada trai o seu amante. Pratica o adultério, idolatrando, cultuando outros deuses, se voltando para outras coisas, agindo conforme os princípios da razão e do seu instinto e não se envolvendo definitivamente com Deus. Quais são os frutos disso aí? Frutos de desordens. A mentira toma conta de todo o espaço. É um povo que passa do reino de Deus para o reino de um mundo decaído. Por isso esse povo vai enfrentar o exílio. Esse povo vai ser escravo no Egito. Esse povo, a parte norte, por exemplo, cai no poder da Assíria. A parte sul depois cai no poder da Babilônia. Depois da Babilônia vem os persas, depois dos persas os gregos, depois dos gregos os romanos, e assim percebemos a história de Israel. Dentro de um contexto de infidelidade, apesar da fidelidade e do amor de Deus, Israel continuou na história dizendo não. Mas Deus não deixou de amá-lo. Deus se fez carne dentro da realidade desse povo. O Messias esperado veio. Está no meio de nós, diz a Sagrada Escritura. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não simplesmente como o Messias esperado. O Messias que veio superou todas as expectativas, porque foi Deus mesmo, o Filho eterno, que se fez carne para nos salvar. Agora está aqui no meio do povo. Depois de crescer, viver, pregar, chamar os seus discípulos, quando as coisas vão andando para o processo do mistério da cruz e da ressurreição, Jesus Cristo tem um diálogo sério com esses representantes de Israel, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Qual é a conversa? Veja o que Jesus Cristo vai dizer. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Quem é esse proprietário? É Deus. Quem é essa vinha? É Israel. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, levantou uma torre, arrendou aos vinhateiros. Olha agora aqueles chefes de Israel. E partiu para longe. O contexto de Israel, o contexto econômico da época do primeiro século era este. Quando chega o tempo da colheita, dentro do contexto da parábola de Jesus, esse patrão manda alguns para fazer a colheita. Mas aqueles que estão responsáveis por essa vinha, o que eles fazem? Eles matam os enviados. Quem são esses enviados? São os profetas. São aqueles que vêm denunciar as injustiças e as mentiras, aquilo que não é próprio de Deus. Vem colocar nos eixos este povo escolhido e amado. Vem acordar esse povo para a aliança, para o próprio Deus, que é o seu Senhor, para o seu futuro, que é o próprio Deus. A salvação é o próprio Deus.
caminhar na direção de Deus. Mas eles não querem porque tem outras paixões, tem outras coisas na sua vida, tem outras coisas que eu posso dizer desvalores e não valores. Outros pontos que são colocados no lugar de Deus e que destroem a si próprios. Aquilo como acontece hoje. O que é que estão colocando no lugar de Deus hoje? Quais são as opções do mundo de hoje? Quais são as escolhas das pessoas hoje? São as mais corretas? São as melhores? São aquelas que realmente edificam o ser humano? Ou as escolhas elas são para a destruição da própria pessoa? Faça uma análise da história, faça uma análise ao seu redor. Veja o crescimento da violência, da desordem, veja o crescimento da pornografia, veja a desvalorização do ser humano. O que é o mundo hoje? Quais são os valores do mundo de hoje? Que Deus é o seu Senhor? Ou a quem você está servindo? Você é vinha do Senhor? Pare para pensar sobre isso. Jesus Cristo chama a atenção para isso. O povo fugiu de Deus. Esse povo que deveria viver uma história de amor, vive uma história distante daquele que é o seu amante, que é a sua cabeça, que lhe dá vida, que lhe dá salvação. Pois bem, está aqui Jesus agora. E Jesus reclama isso, porque está caminhando, percebendo que está sendo ameaçado já de morte. É um primeiro ponto. Ele sabe que vai morrer de morte violenta, como aconteceu com os profetas. Um segundo ponto, ele reclama para si essa condição de profeta e profeta servo. Ele não vê atrás de dinheiro, de fama, de nome, disso não, minha gente. Veja os falsos profetas que existem aí. Existe aí ao seu lado, existe ao meu lado. Quantos estão proclamando o nome de Jesus, se dizendo que são de Jesus, se dizendo que são de Deus? Quem sabe até dizendo que fazem grandes milagres para atrair você, o seu dinheiro, a sua riqueza, os seus bens, e não levar você para a salvação, porque nem eles a têm, porque ninguém pode dar do que não tem. Os falsos profetas de hoje, como os falsos profetas que mataram os verdadeiros profetas na época antes de Jesus, hoje acontece a mesma coisa. Ora, Jesus está falando para esses chefes de Israel que ele é o profeta, e é o profeta legítimo, é único e é singular, é o terceiro ponto. Ele é único, ele é singular. Porque ninguém vai ao Pai senão por ele, ninguém conquista a salvação senão por ele, porque não existe outra verdade, ele é a verdade, não existe outro caminho, ele é o caminho, não existe outra vida, ele é a vida, ele é aquele por quem tudo foi feito e para quem tudo existe. Ele é aquele por quem tudo foi criado e por quem tudo é salvo. Então não existe outro. Ele é a própria sabedoria de Deus, ele é a razão eterna. Ele é o Logos do Pai, como diz São João, no princípio era a palavra, o Logos, a palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, essa razão do Pai que aqui é absoluta. Então não existe outro. Mas quais são as escolhas de Israel? As escolhas de si mesmo. Infelizmente, são as escolhas de hoje. Ora, Mateus nos coloca dentro de um contexto cristológico e eclesiológico. É Cristo, portanto, essa condição única. Nele nós somos esse corpo, como diz São Paulo. Ele é a cabeça desse corpo, somos inseridos nessa nova realidade. É o novo povo, segundo Mateus. Mateus diz, dará a vinha a outros vinhateiros. Mateus 21, 41. Esses vinhateiros novos que vão dar os frutos no tempo certo. Ok, aquilo que se espera são os frutos, a esse novo, a nova vinha, esses novos vinhateiros, essa nova realidade que somos nós em Cristo. Serão tirados, o reino de Deus será tirado desse povo antigo e será dado ao novo povo que dará fruto. Veja que o tema aqui em Mateus é o dar fruto. É em Cristo que nós podemos dar fruto, na força, na potência do Espírito Santo de Deus. Agora, fica uma questão para você e para mim para esta semana. Nós que somos esse novo povo, somos a Igreja de Cristo, inseridos em Cristo, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Nós estamos dando os frutos esperados? Podemos bater no peito e dizer com Maria, minha alma engrandece o Senhor e se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele viu a pequenez de sua serva e todas as gerações hão de me chamar de bendita?
Podemos bater no peito e dizer: eu estou dando frutos segundo a vontade de Deus? Pense bem. Eu espero que assim seja na sua vida. Dê frutos. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço.